Título 4. Da Ordem Econômica e Social. Capítulo 1. Da Ordem Econômica. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 138. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o município exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Artigo 139. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, e de seus processos de elaboração e prestação, da redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego, e do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. O município, no exercício do seu poder de polícia relativo às atividades que, em algum aspecto, dependam da sua regulamentação e fiscalização, imporá restrições, instituindo sanções àquelas que, em seu exercício, se opuserem ou se tornarem contrárias aos princípios previstos neste artigo. Artigo 140. A lei apoiará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Artigo 141. É assegurado o exercício de atividades aos vendedores ambulantes e artesãos nos espaços públicos disponíveis, em conformidade com a lei e o regulamento. Artigo 142. A microempresa e a de pequeno porte, assim definidas em lei, receberão do município tratamento jurídico diferenciado, visando ao incentivo de sua criação, pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias, podendo estas ser reduzidas ou eliminadas por lei. Artigo 143. O município poderá, em caso de relevante interesse coletivo, por meio de empresa pública, sociedade de economia mista ou outra entidade, explorar atividade econômica, nos termos da lei. Artigo 144. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. Seção 2. Da política urbana. Artigo 145. A política de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes fixadas no Plano Diretor, tem por objetivo propiciar melhores condições para o desenvolvimento integrado e sustentável, e o bem-estar social da comunidade de Curitiba, integrada com a região metropolitana. Parágrafo 1º. A propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor de Curitiba. Parágrafo 2º. É facultado ao município, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente. Inciso 1º. Parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2º. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Inciso 3º. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização, e os juros legais. Artigo 146. O município deverá organizar sua administração e exercer suas atividades dentro de um processo de planejamento permanente e participativo, promovendo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade e o bem-estar de seus habitantes. Artigo 147. A política de desenvolvimento urbano visa assegurar, entre outros, os seguintes objetivos. Inciso 1º.
regulação pública sobre o solo urbano estabelecendo medidas de controle para o uso e ocupação sustentável do espaço da cidade. Inciso 2º. Promoção da qualidade de vida, reduzindo as desigualdades e a exclusão social. Inciso 3º. Prioridade ao transporte coletivo público e universalização da mobilidade, promovendo a diversidade de modais de transporte e a acessibilidade. Inciso 4º. Promoção social, econômica e cultural da cidade. Inciso 5º. Conservação e recuperação do ambiente natural, dos recursos minerais e da água subterrânea. Inciso 6º. Prioridade de veículos não motorizados sobre veículos automotores. Parágrafo único. Será assegurada a participação direta da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano sustentável. Artigo 148. O plano diretor disporá, entre outras matérias, sobre: inciso 1º. Normas relativas ao desenvolvimento urbano sustentável. Inciso 2º. Critério de parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento, atendendo às funções sociais da propriedade e da cidade. Inciso 3º. Mobilidade e acessibilidade urbana. Inciso 4º. Proteção ambiental nos aspectos da sustentabilidade urbana e da conservação do patrimônio natural. Parágrafo único. O controle do uso e ocupação do solo urbano implica, entre outras, nas seguintes medidas. Inciso 1º. Regulamentação do zoneamento. Inciso 2º. Especificação dos usos do solo, permitidos ou permissíveis em relação a cada área, zona ou bairro da cidade, prevendo áreas destinadas a moradias populares, com facilidade de acesso aos locais de trabalho, serviços e lazer. Inciso 3º. Aprovação ou restrição de loteamentos. Inciso 4º. Controle das construções urbanas. Inciso 5º. Proteção da paisagem urbana, dos monumentos e da história da cultura da cidade. Inciso 6º. Proteção dos ambientes naturais e controle da poluição. Inciso 7º. Controle da poluição. Artigo 149. Para a elaboração do plano diretor, em especial no que se refere ao sistema viário, zoneamento, loteamentos, proteção ambiental, equipamentos, deverão obrigatoriamente ser levadas em consideração, entre outras, as seguintes diretrizes. Inciso 1º. O planejamento global do município, com vistas a: alínea A. Consolidar o crescimento e adensamento da cidade com a integração do uso do solo, do sistema viário e transportes, respeitando as restrições ambientais e estimulando os aspectos sociais e econômicos. Alínea B. Distribuir espacialmente os equipamentos e serviços públicos, de forma a atender aos interesses e necessidades da população atual e projetada. Alínea C. Hierarquizar o sistema viário, de forma a propiciar o melhor deslocamento de veículos e pedestres, atendendo às necessidades da população, do sistema de transporte coletivo, individual e de bens. Alínea D. Consolidar e ampliar áreas de uso preferencial ou exclusivo de pedestres, as alternativas modais e a acessibilidade. Alínea I. Consolidar a integração da cidade com os demais municípios da região metropolitana de Curitiba, através da organização e planejamento do território visando o interesse comum. Inciso 2º. A proteção do meio ambiente e conservação do patrimônio natural, em especial. Alínea A.
pela utilização racional do território, considerando sua vocação, infraestrutura e os recursos naturais, mediante controle da implantação e funcionamento de atividades que venham a ocasionar impacto ao meio ambiente urbano. A linha B. Pelo estabelecimento de normas específicas de uso e ocupação do solo para a proteção dos recursos naturais em áreas de mananciais e bacias hidrográficas, e para a exploração racional da água subterrânea servindo-se de instrumentos cartográficos de gestão e inclusive informações sobre outorgas fornecidas por instituição responsável pelas mesmas. A linha C. Pela exploração controlada das atividades de mineração, especialmente ao longo do Rio Iguaçu, impondo-se a obrigação da recomposição ou recuperação das áreas atingidas, ou ainda o seu adequado aproveitamento alternativo. Inciso 3º. A economia de custos, a funcionalidade e a comodidade urbanas, em especial, pelo planejamento e regulamentação de. A linha A. Sistemas viários ou vias novas em determinadas regiões, com liberação concomitante de loteamentos, com projeção coincidente de vias, e com a cobrança obrigatória da contribuição de melhoria. A linha B. Loteamentos com a implantação de infraestrutura recomendável, a cada região e tipo de loteamento. A linha C. Conjuntos habitacionais, com a implantação de infraestrutura e equipamentos urbanos e comunitários, a cargo dos responsáveis. A linha D. Condomínios, com limitação de sua dimensão em até um quarteirão, entendido este como área compreendida dentro dos segmentos de 4 quadras, ressalvados os casos indicados em lei, no interesse da proteção ambiental e conservação do patrimônio natural. Inciso 4º. A aplicação, conforme o caso, entre outros, na forma da lei, dos seguintes institutos e instrumentos jurídicos. A linha A. Contribuição de melhoria. A linha B. Desapropriação para reurbanização. A linha C. Pagamento, nas desapropriações amigáveis, mediante concessão de índices construtivos. A linha D. Concessão de índices construtivos aos proprietários de imóveis tombados, aos que sofrerem limitação em razão do tombamento, ou aos que cederem ao município imóveis sob proteção ambiental. Inciso 5º. A regularização fundiária, mediante estabelecimento de normas especiais de urbanização. Artigo 150. Entre os setores especiais incluir-se-ão os de produção científica e cultural, localizados em regiões onde se concentrem instituições voltadas à ciência, à cultura e às artes, para os quais serão traçadas diretrizes peculiares de uso e ocupação do solo. Artigo 151. O plano diretor definirá o sistema, diretrizes e bases do planejamento municipal equilibrado, harmonizando com o planejamento estadual e nacional. Artigo 152. A promulgação do plano diretor se fará por lei municipal específica, aprovada por maioria de 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal, em 2 votações, com interstício de 10 dias. Artigo 153. O município, por iniciativa própria, ou com a colaboração do Estado, providenciará o estabelecimento de um sistema de informações georreferenciadas, com dados sobre parcelamento, uso do solo e edificações, que servirá como base para o planejamento. Artigo 154. O planejamento municipal será realizado, na forma da lei, por entidade municipal, que sistematizará as informações básicas, coordenará os estudos, elaborará os planos e projetos relativos ao plano diretor, e supervisionará a sua implantação. Artigo 155. Será criado um Conselho Municipal de Planejamento, formado por representantes de distintas entidades da sociedade civil, que terão parte na elaboração e execução do plano diretor do município.